E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês por que o Ben nomeia os seus aliens. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem galera, de início parece uma pergunta bem óbvia, né? Tipo, a gente pensar fora do universo da série é por fim de marketing. Simplesmente isso, por causa que se os aliens do Ben não tivessem nome, aí seria aquela coisa. Os fãs iriam colocar nomes genéricos. Por exemplo, o Diamante. Quem não sabe o nome do Diamante, a gente sabe. Chama ele de Homem de Gelo. Pronto. Aí esse nome ia pegar, ia ir pro popular e todo mundo que conhecesse Ben 10 ia chamar ele de Homem de Gelo. Tá entendendo? Mas tipo assim, quando fosse na hora de vender boneco, entendeu? Eles não tivessem nome, aí não ia ser uma coisa muito legal, entendeu? Então por isso que cada um dos aliens tem os seus devidos nomes, entendeu? Isso aqui é engraçado de pensar que no caso do Quatro Braços, pro nome dele ser um nome bem simples, eu acredito que se ele não tivesse o nome e fosse pegado pelo popular, os fãs iam colocar o nome dele de Quatro Braços, provavelmente. Ou inventar um outro nome aleatório. Esse é o Cabeça de Fogo, esse é o Homem de Gelo, esse é o Alienígena e esse é o Machamp. É o quê, mano? Machamp? Você pelo menos assiste o desenho? É muito engraçado ver as pessoas que não conhecem o nome dos aliens inventando o nome pra eles. Mas dentro do universo da série, o Ben, ele já falou no episódio Ben 10.000, quando ele estava transformado no insectoide, que ele acha engraçado, é legal pra ele nomear os seus alienígenas, entendeu? Por isso que ele nomeava. No caso do Ben 10.000, quando ele tava serião e tudo, né? Ele parou de nominar os aliens dele. Não era pela questão de que, ele é o Ben, então ele não precisa nomear os alienígenas dele porque todos são Ben. Não, até porque ele nem queria ser o Ben, ele só queria ser os alienígenas. O negócio é que ele falou assim, que não são mascotes, então não tem motivo pra nomeá-los, entendeu? Por causa que ele tava chatão mesmo. Não são mascotes, não dou mais nomes a eles. Mas isso era que era engraçado. Mas depois que o Ben de 10 anos chegou lá e fez ele cair na real, aí ele começou a nomear novamente os aliens dele. A personalidade dele voltou um pouco a ser aquela que a gente conhece, né, do Ben de 10 anos, porém estando adulto, mais responsável e tudo mais. Como vimos em Ken 10, ele até nomeia novos aliens como Cobra, Coraça, Arial. Chocante, Cuspidor, Cobra e Arial. O Coraça e o Frieira também. E até o próprio Iguana Ártica, né? Só que no caso, o Ben de 10 anos que nomeia ele pra Iguana Ártica, porque se fosse depender do Ben 10.000, ele ia colocar um qualquer zero absoluto. Ei, como você quer ser chamado? Você que sabe. Sei lá, zero absoluto? Que tal Iguana Ártica? É porque em Ben 10 tem isso, né? De que o Ben, ele pensa o nome dos aliens de forma categórica e nem todos os aliens, necessariamente o Ben que nomeou. Quer dizer, foram o Ben que nomeou, mas por exemplo, no caso do Diamante, o Vomax, ele chamou ele de Herói de Diamante no episódio 1 pra disfarçar ali que não era o Ben. Maravilha, Ben. Herói de Diamante. Claro que isso na dublagem brasileira, porque no original ele chamou de Diamond Head. Way to go, Ben. Diamond-headed guy? E depois virou o nome oficial do Diamante, né? O Ben nomeou ele assim mesmo. Ele lembrou do que o Vomax falou e colocou o nome dele assim. Aqui eu acho que ia ficar bizarro, né? Se fosse tipo Cabeça de Diamante ou até Herói de Diamante mesmo. Então ficou só Diamante mesmo. Porém, galera, isso de o Ben nomear os aliens de forma categórica foi só durante o clássico mesmo. Porque em WAF não é assim. Já que quando o Ben se transforma em seus alienígenas, é como se ele nomeasse involuntariamente. Tipo, o Darwin nos confirma, né? Que o Ben, ele recebe as informações básicas dos alienígenas, ou seja, ele já tem uma noção básica do que o alienígena é, os seus poderes, quando ele se transforma em WAF, né, com o Omnitrix recalibrado e o Super Omnitrix. Então é por isso que quando o Ben se transforma, ele já grita, entendeu? É como se fosse um reflexo do alien tomando uma identidade, sabe? Por isso que o Ben, ele não conhecia os aliens no primeiro episódio de Força Alienígena, né? Quando o Omnitrix recalibrou, já que era um novo conjunto de novos 10 alienígenas. E eles transformam no Fogo Forte e já grita o nome dele, mesmo sem conhecer. Eu não conheço nenhum desses ETs. Mas a essa altura do campeonato, acho que esse aqui tá muito bom. Fogo selvagem! O
causa que ele recebeu as informações básicas e instintivamente, involuntariamente, ele gritou o nome perfeito, né, baseado no básico, né, do básico que ele sabia dos alienígenas. É que, claro, né, ele não sabe tudo, porque se ele soubesse, ele ia saber que o cromático podia voar, entendeu? Pra mim é novidade o cromático saber voar. Sabe fazer mais do que voar. Mas pelo menos ele sabe o básico para nomear os aliens de forma perfeita. O Diabrete é algo que muitos podem pensar, mas o Diabrete não é um nome perfeito para ele. Bom, o nome original dele é Juririg, que significa reparos improvisados, que é curioso, né? Por causa que o Ben, a primeira vez que ele se transformou no Diabrete, ele fez foi quebrar as coisas. Depois que ele foi fazer reparos improvisados lá no final do episódio. Mas mesmo assim, ele deu um nome perfeito pro alienígena. Isso é muito curioso. Mas também tem suas exceções, assim como tudo na vida, galera. Por exemplo, se fosse alienígena, no episódio de Confusão no Cais, o Ben pela primeira vez se transforma no artrópode, né? E ele não grita na hora o nome desse alienígena. Não, é como se ele realmente pensasse de forma categórica. Ele fosse lá e elaborasse um nome perfeito para ele, que aqui fica artrópode, que ficou um nome muito legal, né? A dublagem brasileira manda bem, né? Quando eles vão fazer as adaptações de nomes, porque artrópode tem tudo a ver com ele ser um crustáceo, né? A espécie dele é cérebro crustaceano, tem tudo a ver, né? Artrópode é uma classe dos crustáceos e tudo, né? E lá no original é brainstorm, que é tipo tempestade de ideias. Tem tudo a ver com alienígena, entendeu? Então faz sentido ele ter parado para pensar no nome dele. Uma casquinha de Siri. E aparentemente uma casquinha com intelecto avançadíssimo. Portanto, devo nomear esta forma de vida como uma espécie mais apropriada. Artrópode! E é interessante a gente pensar, por exemplo, que o Ben-23, se ele fosse transformar a primeira vez no cérebro crustaceano dele, né? A gente sabe que não foi mostrado na série, a versão dele do artrópode. Mas será que se ele fosse transformar, ele ser muito inteligente, assim, e ter a personalidade arrogante e tudo assim, fazendo com que o Ben, ele não tenha nomeado por ele mesmo, mas sim pela personalidade arrogante do artrópode, né? Assim, fazendo com que ele consiga entender o que ele mesmo fala diferente do Massa Cinzenta. Então, se não fosse contar pro Ben-23, ele usa o Cade de 1 nonilhão dele para fazer um nome perfeito e não seja um nome assim que pareça tosco, assim como outros alienígenas dele, entendeu? E falando no Ben-23, o Derek fala, né, que não são todos os Bens alternativos que nomeiam seus alienígenas. Isso é interessante. Um desses Bens a gente tem certeza que é um que nem é um Ben, no caso é uma Gwen alternativa, né? A Gwen 10. Ela até estranha, né, que o Ben-23 ele nomeia os seus aliens. Isso é sério? Você dá nomes de heróis para os aliens? Mas não são todos os bens alternativos, tipo os bens que aparecem ali, nem são todos que têm um nome, que dão nome para os seus alienígenas. No caso, a gente sabe que tem o Ben-23, né, que ele dá nomes engraçados, toscos, mas eu acho que a definição certa desse nome são nomes simples, entendeu? Nem sempre são nomes ruins, porque a dublagem, né, ela às vezes pode não seguir bem esse conceito, né, e dar um nome legal como o Gigamonstro, no caso, mas outros aliens têm uma original, né, na sonoridade lá para eles, né, nos Estados Unidos, eles podem realmente achar que são nomes ruins. Por exemplo, Freeze Ghost, para eles é um nome ruim, mas para nós Fantasma Frio também é um nome ruim, tá entendendo? Então, nesse caso, seguiu bem essa premissa de nomes ruins, nomes com sonoridade ruim. Mas outro Ben que nomeou, olha, por exemplo, foi o Benzarro, né, que o Frankenstrike dele é tipo o cadáver elétrico. Mas voltando ao Ben gritar o nome de forma involuntária, além do artrópode, o Ben também, ele pôde resistir a isso, né, esse reflexo, pra ele fazer a piada lá do exagero, entendeu? Tipo, ele teve que pensar na piada pra assim se transformar, gritar exagero. Mas se o Ben não fizesse, aí instintivamente ele já ia gritar um nome perfeito pro Kamarin, né? Ben, é exagero. Não, é fogo fato. Eu não tenho a que chamar exagero, porque se tivesse, eu gritaria exagero! E aí, gente, taca só. Exagero! E outros personagens também podem resistir a isso, né, desse reflexo involuntário aí do nome, como por exemplo o Azimuth, que por mais que ele permitiu se sentir na pele do Apoplexiano, por isso que ele mantém a personalidade do Ratch, diferente do Albedo, né, que quis manter a personalidade dele mesmo quando se transformou no Ratch Supremo, mas mesmo assim o Azimuth ele não ficava gritando Ratch, não, ele ficava se autonomeando como Azimuth mesmo. Azimuth vai derrotar você! Azimuth vai detonar você, apesar de estar bem na minha frente! Mas tanto ele quanto o Albedo eles resistiam a isso, eles não ficavam gritando o nome como forma do alien estar tomando identidade. Diferente dos bióis do Vilgax, que eles já estavam programados, né? Tanto que eles ficavam toda hora gritando Normossauro, Normossauro, Normossauro.
Porém, galera, como a gente sabe, infelizmente o Omniverse foi tirado essa função, né, do Ben, ele já sabia as informações básicas dos aliens, agora novamente ele teve que nomear categoricamente os seus aliens e ele teria que aprender sozinho ali por conta própria dele mesmo a usar os poderes dos seus alienígenas. É novo! Maneiro! O que será que ele faz? Ara, e o meu nome? Que tal Crash Hopper? Mas raramente, em raras ocasiões, o Ben ainda pode gritar o nome dos seus aliens em Omniverse, como aconteceu nessa épica cena aqui do Enormossauro. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!